E aí, beleza? Há alguns dias, Sylvie e seu namorado estavam no hospital realizando seu último desejo. No presente, Sylvie vai para o aeroporto de Bruxelas e vê Terêncio chegando de mau humor. Perto dali, um homem asiático perde uma ligação importante. Sylvie está atrasada e o balcão de atendimento avisa que ela pode não embarcar. Ela mostra uma urna com as cinzas de seu namorado e o atendente promete ajudá-la. Terêncio, por sua vez, corta a fila dizendo que precisa entregar algo a um passageiro, afirmando ser da OTAN. E o atendente diz que ele precisa de escolta de segurança. Então Terêncio finge desistir e vai para outro balcão comprar um bilhete. Enquanto isso, a influenciadora Ines perde uma ligação com sua amiga em Nova York, que estava engasgada antes de desmaiar. Dentro do avião, Gabriele, a comissária de bordo, percebe que sua colega está grávida e se pergunta se o copiloto Mathieu é o pai. A colega diz que ele ainda não sabe e que contará quando aterrissarem. Logo, o voo começa a encher. Rick percebe que Nabil está tremendo e suando, mas Nabil diz que tem medo de voar. Terêncio, tomando uma bebida para acalmar a ansiedade, vê nas notícias que um apresentador desmaiou, seguido por imagens de pessoas inconscientes numa praia de Melbourne. Ele diz que o tempo acabou e sai apressado do bar. De repente, Terêncio ataca um segurança, rouba seu rifle e corre gritando pelo corredor de acesso, mandando todos saírem de seu caminho. Gabriele tenta fechar a porta do avião, mas Terêncio a força a reabrir e invade a aeronave. Ele a obriga a trancar a porta, deixando o piloto principal e outra comissária do lado de fora. Em seguida, ele vai para a cabine e exige que Mathieu decole, avisando que serão mortos pelo nascer do sol. Enquanto Mathieu tenta argumentar, Terêncio dispara e fere sua mão. Mathieu explica que não pode voar sozinho com a mão ferida, então Terêncio procura alguém que possa ajudar. Sylvie comenta que já pilotou helicópteros e é levada para a cabine. Gabriele faz os passageiros se sentarem e afivelarem os cintos, enquanto Mathieu tenta entrar em contato com a torre de controle, mas não obtém resposta. Sob pressão de Terêncio, o avião decola de qualquer maneira. Assim que estabilizam, Mathieu exige explicações e Terêncio afirma que é um oficial da OTAN e que o sol vai matá-los, já tendo afetado a Ásia e as Américas. Porém, a comunicação de rádio foi destruída quando ele disparou e agora exige que continuem voando para o oeste. Os passageiros reclamam da falta de Wi-Fi, mesmo sendo um serviço incluído. E Inés se pergunta se isso tem relação com o que aconteceu à sua amiga. Rick ainda desconfia de Nabil e dá um bilhete a Gabriele, acusando-o de ser terrorista. Ela alerta Jacob. Mathieu, gravemente ferido, permite que Sylvie procure um médico. Laura, uma auxiliar de saúde, se voluntaria para ajudar e é levada à cabine. Enquanto cuida de Mathieu, ele pede a Terêncio que o deixe falar com os passageiros e ele mente dizendo que Terêncio sairá no próximo aeroporto. Enquanto isso, Sylvie sugere que eles pousem no aeroporto internacional da Islândia e Mathieu concorda, dizendo que a presença de um avião desconhecido chamará a atenção das autoridades. Laura cuida da mão de Mathieu, mas não tem ferramentas para fechar o ferimento. Então, eles cauterizam com uma faca quente. Na cabine, Terêncio discute com os passageiros até que eles ouvem Mathieu gritar de dor. Horst pergunta sobre o Wi-Fi e Gabriele explica que está quebrado há uma semana. Laura e Ayaz comentam que ouviram algo sobre o sol. De repente, Nabil começa a tossir descontroladamente e Laura quer ajudá-lo. Quando Terêncio tenta impedir, Ayaz aproveita a chance para desarmá-lo e Gabriele o tranca no banheiro. Ayaz então exige a verdade de Mathieu, que confessa que mentiu e que realmente vão para a Islândia, onde as autoridades prenderão Terêncio. Ayaz entrega a arma e Jacob a guarda. Pouco depois, o avião se aproxima da Islândia, mas a área está em chamas e cheia de pessoas desesperadas. Sylvie quer ajudar, mas Mathieu diz que não pode pousar porque a
pista também está pegando fogo. Agora, acreditando na história sobre o Sol, Mathieu solta Terêncio, que exige sua arma de volta antes de responder a mais perguntas. Ele avisa que precisam continuar voando para o oeste, mas Mathieu explica que o combustível está acabando. Sylvie sugere um aeroporto na Escócia e Mathieu decide tentar pousar lá. Quando se aproximam, os motores falham e Mathieu tenta um pouso de emergência, conseguindo aterrissar com segurança, mas quase batendo num prédio. Ignorando os avisos de Gabrielle, Ines ativa o escorregador de emergência e sai do avião. Os outros passageiros seguem e logo seus celulares voltam a funcionar, confirmando a história de Terêncio nas notícias. 3 soldados da Força Aérea Real chegam num caminhão e dizem que o mundo acabou. Não há mais ninguém no aeroporto além deles, e os soldados explicam que o grupo precisa continuar voando pela noite para sobreviver. Em um flashback, Jacob e sua esposa discutem seus planos de ter filhos. Jacob fica triste porque tem um turno no aeroporto na noite em que sua esposa está fértil. No presente, Jacob tenta ligar para sua esposa sem sucesso. No avião, Laura tenta fazer compressões no peito de Nabil, mas é tarde demais. Ele já está morto. Os soldados informam que tem 45 minutos até o nascer do sol. Então precisam abastecer e decolar para o oeste rapidamente. Jacob reclama, querendo voltar para Bruxelas para salvar sua esposa. Enquanto Mathieu e os soldados abastecem o avião, os outros procuram suprimentos no aeroporto. O corpo de Nabil é jogado no compartimento de carga, onde Ines encontra uma garrafa de álcool e a esconde em sua bolsa. Enquanto isso, Zara diz que a história do sol é mentira e que quer ficar ali com seu filho doente, Dominique, pois voar não é bom para os pulmões dele. Sylvie tenta fazê-la mudar de ideia, mas Zara a esbofeteia. Laura injeta um sedativo em Zara para levá-la de volta. O avião decola e John explica para Sylvie e Mathieu que precisam manter uma latitude alta para ficarem no escuro, apresentando um mapa com anotações de alcance de voo. Como John tem experiência de voo, Sylvie o deixa ser copiloto de Mathieu. Enquanto isso, o soldado Roger e Ayaz tentam consertar o rádio e o Wi-Fi, abrindo o chão do avião com um maçarico, na esperança de encontrar o sistema de comunicação. Sylvie percebe que Jacob está chateado com sua esposa e compartilha que perdeu seu namorado. Ela admite que até considerou tirar a própria vida, mas destaca que mesmo sem vontade de viver, ainda há pessoas que precisam de proteção. Ela sugere que Jacob pode se sentir melhor sendo útil. Jacob se junta a Roger e Ayaz atua como tradutor entre eles. Infelizmente, Jacob afirma que o rádio está muito danificado para ser consertado. Graças à interferência de Horst, eles conseguem fazer a internet funcionar novamente. Muitos passageiros recebem mensagens de despedida de seus entes queridos, deixando todos devastados. Rick encontra um artigo sobre a teoria de que isso foi causado por mudanças na polaridade do Sol. Horst, que é cientista do clima, acha interessante e explica que a reversão da polaridade do Sol ocorre normalmente a cada 11 anos, mas recentemente houve anomalias inexplicáveis. Ele acredita que a reversão desta vez pode ter sido extremamente forte, resultando em altos níveis de radiação gama. Ayaz conversa com Sylvie em particular. Ayaz revela que pesquisou os 3 soldados online e descobriu que eles foram acusados de assassinar um tradutor e abusar de sua esposa no Afeganistão. Pouco depois, Fred encontra a garrafa que Inês escondeu e a repreende, já que os suprimentos deveriam ser compartilhados. Quando Ines explica que é apenas um protótipo de rótulo para um produto que está lançando, Fred abre a garrafa só para contrariá-la. O barulho assusta um paciente senil de Laura, que pensa que foi um tiro e corre para tentar abrir a saída de emergência. Fred o puxa de volta imediatamente, mas o homem bate a cabeça acidentalmente e morre na hora. Todos começam a culpar Fred por não ter sido cuidadoso, e ele perde a cabeça sacando sua arma. Roger intervém e o acalma. Depois, Mathieu avisa a todos que devem dormir antes de pousarem no Canadá para reabastecer e, com sorte, encontrar um rádio. Inés comenta que não houve atualizações nos sites da Bélgica nas últimas 2 horas, o que
sugere más notícias para suas famílias. Sylvie aproveita para trocar os curativos de Mathieu e falar com ele em francês. Ela revela a verdade sobre os soldados, dizendo que provavelmente foram deixados para trás de propósito. Finalmente, o avião pousa no Canadá com 2 horas restantes para o nascer do sol. Mathieu pede aos soldados que procurem por um rádio, mas eles ficam desconfiados e levam Jacob e Gabrielle junto. O grupo pega um caminhão para atravessar a cidade e Gabrielle fica horrorizada ao ver corpos dentro de um ônibus escolar. Enquanto isso, Mathieu conta aos outros passageiros a verdade sobre os soldados. Jacob tentará despistá-los, então os passageiros devem pegar suprimentos e estar prontos para partir rapidamente. Ayaz e Osman preparam o corpo de Nabil para um enterro adequado. Rick e Horst examinam um corpo aleatório no aeroporto e percebem que a língua parece carne de micro-ondas. Na cidade, o grupo chega a uma loja e Jacob encontra um novo rádio, mas não conta aos outros. Quando os soldados vão verificar a sala dos fundos, Jacob tranca a porta atrás deles. Sem saber a verdade, Gabrielle agora está com medo de Jacob e se recusa a segui-lo. Jacob foge enquanto os soldados atiram na fechadura para abrir a porta e vão atrás dele. Jacob rouba outro carro e os soldados o perseguem no caminhão. Gabrielle é deixada para morrer ao amanhecer. Logo, Jacob chega ao aeroporto e entra no avião a tempo. Enquanto ele começa a decolar, os soldados correm atrás, atirando e danificando uma janela. Um flashback mostra Mathieu traindo sua esposa com a outra comissária de bordo. Nesse momento, sua esposa chega e a comissária corre para se esconder, mas a esposa vê as roupas femininas no chão. No presente, o avião decolou com segurança, mas eles não sabem por quanto tempo a janela danificada vai aguentar. Terenzio está cansado de Mathieu tomar todas as decisões e quer que trabalhem juntos, o que causa uma discussão. De repente, eles ouvem alguém no rádio de outro avião falando sobre uma instalação subaquática no Havaí chamada Esfera de Marte. Essa instalação, usada para treinar astronautas, pode abrigar 100 pessoas e está protegida pelo oceano contra o sol. O outro avião encontrou as coordenadas pintadas em uma parede, sugerindo que alguém estava espalhando a mensagem. Mathieu anuncia que irão para o Havaí, mas Terenzio fica irritado e provoca outra discussão. Sylvie vai à cabine e descobre que Rick e Terenzio não deixarão os outros comerem até que todos concordem com algumas regras. Se o Havaí não der certo, eles devem escolher juntos o próximo destino, compartilhar tudo igualmente e ninguém será expulso sem votação. Ayaz e Terenzio quase brigam, mas são interrompidos por um alarme repentino. Sylvie corre para ajudar Mathieu, mas o alarme se desliga sozinho e outro começa a tocar. Como esses dois alarmes não estão conectados, Mathieu conclui que um dos soldados conseguiu subir a bordo durante a perseguição e agora está mexendo nos cabos. Mathieu avisa os passageiros e Ines informa que encontrou Gabrielle no Instagram e ela postou que não os culpa. Mathieu então decide aumentar a altitude para que a falta de oxigênio derrube o soldado. Inês tenta pegar um copo de água, mas Terenzio a faz tropeçar, iniciando outra discussão. Laura percebe que a rachadura na janela está aumentando e em segundos ela se quebra. O avião perde pressão e começa a tremer. Todos correm para colocar as máscaras de ar e se ajudam a permanecer em seus assentos, enquanto Mathieu e Sylvie trabalham para estabilizar o avião. No meio do caos, Jacob encontra um painel e cobre a janela, salvando o avião a tempo. Após mais uma discussão, Mathieu anuncia que não poderão ir para o Havaí, pois não conseguiriam chegar antes do nascer do sol. Dominique tem dificuldade para respirar, mas Ayaz conhece um truque com os tubos das máscaras de ar que o ajuda a respirar melhor. De repente, um alarme soa e Mathieu descobre que o sistema hidráulico não está funcionando direito. Alguém precisará entrar no avião e tirar o soldado, já que ele obviamente está causando esses problemas. Quando Terenzio começa a reclamar de novo, Mathieu concorda em votar sobre tudo só para acalmá-lo. Todos votam a favor de expulsar o soldado e Ayaz, Jacob e Terenzio são escolhidos para a missão. Usando o maçarico, eles abrem um buraco e entram no compartimento de carga do avião. Mathieu volta à cabine e descobre que Sylvie encontrou um aeroporto próximo. Sem consultar os
os outros como prometido, Mathieu muda o curso do avião. Laura conversa com Zara e descobre que Dominique está muito mal. Ela vai falar com Mathieu e pede que ele voe mais baixo para ajudar Dominique a respirar melhor. Mathieu se recusa no início, pois isso consumiria mais combustível. Então Laura revela que Gabriele deixou uma mensagem no Instagram de Inês dizendo que a outra comissária estava grávida de Mathieu. Sentindo-se culpado, Mathieu começa a voar mais baixo. Enquanto isso, os três homens continuam avançando pelo avião. Quando finalmente abrem um buraco que os leva às rodas, Fred alcança e pega a arma de Terêncio, mordendo seus dedos. Terêncio solta a arma e Ayaz assume, atirando rapidamente em Fred e matando-o. Depois, o trio retorna à cabine, onde todos estão com uma expressão séria. Osman conta a todos que viu sangue no cobertor que cobria o corpo de Nabil e que Ayaz o mandou embora durante o enterro, sugerindo que ele abriu o corpo de Nabil para pegar os diamantes. Ayaz tira um monte de esmeraldas e admite que abriu Nabil, mas não o matou. Na verdade, ele foi quem pagou a Nabil para contrabandear as esmeraldas, e Nabil morreu porque não seguiu o procedimento correto de embalagem. Rick revela que tem algemas, pois é um segurança, e sugere manter Ayaz algemado por enquanto, o que todos votam a favor. Um flashback mostra Ayaz andando por um distrito da luz vermelha e entrando em uma casa suspeita. Seus guardas estavam segurando um homem que machucou uma das trabalhadoras. O homem ameaçou chamar a polícia, mas Ayaz explicou que todos estavam sob seu suborno. Ele disse que o homem poderia ir embora se deixasse seu relógio como pagamento, mas o homem se recusou. Então Ayaz pegou um chicote e começou a bater nele. No presente, o avião pousa no Alasca e Jacob finalmente pode consertar a janela corretamente. Mathieu reabastece o avião, mas por causa do sol que está se aproximando, eles não podem ir ao Havaí ainda e precisam continuar indo para o oeste. Rick continua insistindo que devem expulsar Ayaz, mas fica frustrado porque Terêncio não o apoia mais. O grupo entra no aeroporto para procurar suprimentos e trazem Ayaz para um julgamento, descobrindo que ele era um traficante e vigarista. Ayaz explica que teve que fugir de seu país e acabou no crime apenas para sobreviver, pois a Bélgica não é gentil com estrangeiros. Terêncio interrompe a conversa dizendo que deveriam voltar para Bruxelas, já que ouviu seus colegas da OTAN mencionarem um bunker. Ele não sabe onde fica, mas deve haver documentos. Para a surpresa de Rick, Terêncio também diz que devem manter Ayaz, pois ele é útil em crises. Os outros ficam desconfiados, então Terêncio garante que se algo der errado, ele e Ayaz deixarão o avião. A maioria do grupo vota a favor e eles decolam novamente. No avião, Sylvie pede a Inês para pesquisar sobre a instalação no Havaí e o possível bunker da OTAN. Logo depois, Horst avisa a Sylvie e Mathieu que as frutas que pegaram no Canadá não têm gosto. Ele teoriza que o incidente com o sol está alterando o DNA dos alimentos, fazendo com que percam valor nutricional. Parece que isso só afeta alimentos frescos, enquanto os enlatados estão normais. Pouco depois, o avião enfrenta uma turbulência, mas Mathieu resolve o problema. Ele começa a rir descontroladamente, e Sylvie se preocupa que a falta de sono esteja afetando sua saúde mental. Ela tenta convencê-lo a descansar, mas ele se recusa. Sylvie traz Ayaz e Rick, e os dois arrastam Mathieu, que grita para fora da cabine. Vendo o julgamento de todos, Mathieu finalmente concorda em descansar e vai para o banheiro. De repente, eles ouvem uma mensagem em russo no rádio e chamam Zara para traduzir. Por causa da estática não está muito claro, mas parece ser um astronauta na Estação Espacial Internacional repetindo as palavras Stara 17. Ao mesmo tempo, Inês informa Sylvie e Jacob que o refúgio no Havaí nunca foi concluído, então eles não podem ir para lá. Mathieu é necessário para escolher novas coordenadas e todos percebem que ele está sumido há um tempo. Eles abrem o banheiro e descobrem que ele está desmaiado. Laura teoriza que sua ferida está infectada e que será necessário amputar sua mão. Ela não é cirurgiã e não tem as ferramentas certas, então acha que não pode fazer isso agora. O grupo decide que devem pousar em Bruxelas, como Terêncio queria. O grupo pede a Sylvie para pousar o avião, mas ela diz que não sabe como fazer isso. Mesmo assim, eles a convencem a seguir um vídeo online. Sylvie relutantemente concorda
concorda em tentar, mas avisa que decolar é muito mais difícil, então Mathieu precisará se recuperar para que possam partir de novo. Jacob traz um telefone e começa a guiar Sylvie pelo processo de pouso. Ela quase tem um ataque de pânico, mas Jacob a ajuda a manter a calma. Conforme se aproximam do aeroporto, o motor começa a falhar e o avião inteiro treme muito. A dupla não desiste e após Sylvie desligar o motor, ela consegue pousar o avião, que desliza pela pista por vários quilômetros até parar. O grupo aplaude o trabalho deles e Sylvie anuncia que tem 2 horas e meia antes do nascer do sol. Eles começam a dividir tarefas na cidade, enquanto Jacob anuncia que ficará para descobrir o que aconteceu com o motor. Horst percebe que o combustível é a base de componentes orgânicos, o que significa que está sendo afetado pelo fenômeno solar, assim como as frutas. Um flashback mostra Rick voltando para casa. Depois de ajudar sua mãe com o aparelho auditivo, ele vai ao quarto e usa o computador para conversar com uma garota russa que sempre pede dinheiro. Sem perceber que é um golpe, Rick anuncia que vai visitá-la em breve, mas a garota para de responder. No presente, Jacob verifica o combustível do avião e percebe que parece xarope de bordo. Não há muito combustível, mas conseguir novo combustível pode diluir o que sobrou. No entanto, encontrar combustível que não foi afetado pelo sol será difícil. Osman explica que trabalhou em um terminal de combustível e lembra que os tanques ficavam sob o rio, o que pode ter protegido o combustível. Jacob e Osman concordam em dirigir até Amsterdã para encontrar esse combustível. Enquanto isso, Terenzio, Rick e Ayaz chegam à sede da OTAN, onde encontram dezenas de corpos no chão. Terenzio os leva até a sala onde ouviu os embaixadores falarem sobre o sol, e eles começam a procurar informações úteis. Rick nota as câmeras de segurança e decide procurar as gravações para ver o que podem descobrir. Após Rick sair, Terenzio começa a fazer comentários desagradáveis sobre a terra natal de Ayaz, e Ayaz o esbofeteia. Terenzio o soca de volta e uma briga começa. No início parece que estão empatados, mas Terenzio acerta um soco forte que derruba Ayaz. Terenzio se junta a Rick, que estava assistindo às filmagens, e descobre que há um bunker na Bulgária mencionado junto com as palavras Stara 17, as mesmas ditas pelo astronauta no rádio. Rick pergunta onde está Ayaz, mas Terenzio mente dizendo que ele voltou ao avião com mais suprimentos. Ele também diz que Ayaz se machucou ao cair. Nesse momento, Rick vê o corpo inconsciente de Ayaz em uma tela, mas Terenzio desliga rapidamente e insiste para que Rick saia. Laura, Horst, Zara e Dominique levam Mathieu para o hospital. Dominique vai na frente para procurar uma cadeira de rodas e grita ao encontrar um corredor cheio de corpos. Enquanto Zara coleta remédios, Horst e Laura correm para uma sala de cirurgia e precisam mover um homem morto da mesa. Laura começa a operar mesmo sem saber muito bem o que está fazendo. Dominique segue um barulho estranho e encontra uma bolsa se mexendo. Quando ele a abre, um animal estranho pula e foge. Zara o encontra e pega a bolsa, mostrando para Horst que tem ração para cães dentro. Dominique descreve o animal como um rato, mas não um rato, e Horst acha que o garoto imaginou coisas. Laura termina a cirurgia, mas hesita em mover Mathieu, pois ele ainda não está estável e seu coração pode parar. No entanto, o tempo está se esgotando e eles não têm escolha a não ser colocá-lo em uma maca. No aeroporto, Sylvie e Inês estão procurando comida e também encontram muitos corpos. Depois de ver um casal que morreu junto, Sylvie precisa de um momento sozinha. Inês tenta segui-la, mas Sylvie pega um veículo e vai embora. Momentos depois, Jacob e Osman voltam com um pouco de combustível. Ao ouvir a história de Inês, Jacob vai procurar Sylvie, que está em sua antiga casa com as cinzas de seu namorado. Logo, Terenzio e Rick também chegam ao aeroporto, e Rick fica desconfiado quando Terenzio finge surpresa ao saber que Ayaz não voltou. Logo, Jacob encontra uma Sylvie chorando em sua casa. Depois de compartilhar seus sentimentos, ela beija Jacob, mas ele não retribui. Sylvie recua e pede desculpas, explicando que foi levada pelas emoções. Na OTAN, Ayaz está rastejando dolorosamente para fora do prédio. No avião, a equipe do hospital traz Mathieu acordado para a cabine. Ele conclui que o combustível é pouco e que precisará de muita ajuda para pilotar. Felizmente,
Felizmente, Sylvie volta a tempo de se juntar a ele novamente. Enquanto isso, Zara exige saber a verdade sobre Ayaz e Rick compartilha suas suspeitas. Um furioso Terenzio empurra Rick e o acusa de ter machucado Ayaz. Zara não quer partir sem ele, mas eles estão sem tempo. O avião se prepara para decolar, mas para ao ver Ayaz chegar em um carro. Terenzio aparece em um sonho, orgulhosamente vestindo um uniforme militar e entrando em um carro esportivo, onde Ines o espera, elogiando-o e sendo carinhosa. Nesse momento, ele acorda e percebe que está banido e algemado sob o assoalho do avião. Enquanto isso, o grupo verifica um mapa e descobre que as coordenadas obtidas pela OTAN coincidem com uma barragem hidrelétrica no distrito de Stara, o que sugere a existência de um bunker submerso. Infelizmente, faltam alguns pontos decimais nas coordenadas, então eles não sabem o local exato. Eles terão apenas 30 minutos para procurar antes do nascer do sol, mas não tem outras opções, já que o combustível é insuficiente para outro destino. Zara conversa em particular com Ayaz, que se ofereceu para carregar Dominique durante a busca. Ela revela que está fraca após vender um rim para pagar o tratamento de Dominique e faz Ayaz prometer que cuidará de seu filho a qualquer custo. Depois, Rick pede desculpas a Ayaz por tê-lo deixado para trás e insiste que ele deveria se vingar para ficar em Kitts, mas Ayaz compartilha sua história na prisão e sobre nunca ter retornado para sua família. Em troca, Rick fala sobre seu amor online e mostra uma foto da garota. Nesse momento, Ines entra e reconhece a modelo da foto, fazendo Rick finalmente perceber que foi enganado e jogar a foto no lixo. Pouco depois, Mathieu anuncia que pousarão em breve. Sylvie pergunta ao grupo o que fazer com Terenzio. A maioria quer deixá-lo para trás, mas Ayaz não quer carregar o peso de matar um homem como sua última ação. Então Sylvie concorda em trazê-lo. Quando o avião pousa, eles encontram dois veículos e o grupo se divide para procurar rapidamente. No meio da pressa, Sylvie esquece as cinzas de seu namorado. Alguns quilômetros depois, Ayaz começa a ter um ataque enquanto dirige, fazendo o carro bater e Dominique desmaiar. Ayaz fica paralisado e Horst precisa trazê-lo de volta à realidade. O carro não liga mais, então o grupo precisa seguir a pé. Mesmo debilitado, Ayaz carrega Dominique e confessa a Zara que está tendo esses ataques desde que foi espancado por Terenzio. Eles tentam ligar para os outros, mas não há sinal, então seguem pela estrada que parece melhor. Com apenas 18 minutos antes do nascer do sol, o grupo de Sylvie encontra a instalação e entra, vendo o portão fechar automaticamente. Osman corre para tentar manter o portão aberto, mas leva um choque elétrico e desmaia. Os outros encontram um botão que abre o portão, mas ele só funciona enquanto for pressionado. Terenzio se oferece para ficar com o botão enquanto espera pelos outros, mas Sylvie não confia nele e o algema em um poste antes de jogar as chaves no chão. Se ele quiser liberdade, terá que abrir o portão para os outros. Sylvie e o grupo seguem adiante, encontrando vários veículos militares pelo caminho. Eventualmente, encontram uma porta trancada e começam a quebrá-la com pedras até que conseguem entrar. Todos correm para dentro, exceto Sylvie, que decide esperar pelos outros. Logo, o grupo de Ayaz chega perto da instalação, mas se depara com um portão antigo. Ayaz quer escalá-lo, mas Zara lê a placa e avisa que está eletrificado. Horst sugere que eles fiquem em algo que não conduza eletricidade para evitar os choques, e o grupo começa a tirar um pneu de um caminhão abandonado, já que é de borracha. Eles também cobrem o arame farpado com camisas e casacos. Horst sobe primeiro e ensina a nunca tocar dois fios ao mesmo tempo. Ele salta para o outro lado em segurança e Ayaz o segue com Dominique. Quando o sol está prestes a nascer, Sylvie finalmente encontra o grupo de Ayaz e todos correm para se esconder dentro da instalação, chegando a tempo. Terenzio tenta quebrar as algemas e alcançar as chaves, mas não consegue, então olha para o sol e espera pelo fim. Dentro da instalação, alguns soldados recebem o grupo e pedem ajuda para resolver um novo problema. Terminando assim a primeira temporada de Noite Adentro, série de mistério e suspense de 2020, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.